Salve, salve moçada, tudo bem com vocês? Que alegria poder começar mais uma aula aí de Sociologia na nossa plataforma Não Perca a Cabeça. Tudo bem? Por sinal, não perder a cabeça ainda, continua estudando para passar, não só para passar, mas para aprender, botando para quebrar do jeito que tem que ser. Isso aí, mantendo o foco, a energia, a motivação, a gente vai conseguir chegar longe, hein? Vamos juntos. Vem comigo aqui, foca no Little Black que hoje o bicho pega. Pois bem, tema de hoje, multiculturalismo, um tema muito importante para nós, exatamente quando a gente olha para o próprio titulão aqui, né? Multiculturalismo, exatamente para falar essa noção de múltiplas culturas, de variadas culturas, dessa existência múltipla dentro dos espaços sociais de culturas e olhares diferentes, mas também de como que aspectos da globalização e do capitalismo eles acabam influenciando aí esse olhar do chamado multiculturalismo, né? Bom, pois bem, eu quero dar um exemplo para vocês de multiculturalismo. Vocês lembram do conceito de cultura? Já, sim ou sim? Sim, né? A gente sabe que cada comunidade, cada grupo social vai produzir a sua cultura, mas é muito importante a gente pensar também exatamente como cada grupo social vai interpretar alguns aspectos que dizem respeito aos signos, que dizem respeito às culturas aí, as mais variadas, né? Pois bem, quando a gente fala sobre produção simbólica, trazemos aqui um exemplo muito forte, muito interessante, que é uma história que ela surgiu, um embate que surgiu, e a aula de hoje ela vai começar a partir de uma história para a gente entender exatamente essa noção desse multiculturalismo, esse poder social que também acaba regendo e permeando ele, né? A história do manto tupinambá. O que é o manto tupinambá? É uma obra de arte, né? Um manto que tem ali alguns desenhos, e ele hoje é propriedade de um museu na Dinamarca, se não estou enganado, isso mesmo, né? O lugar se chama Museu Real da Dinamarca. Mas em 2000, muitas obras que dizem respeito sobre o Brasil colônia, elas foram trazidas para uma exposição que aconteceu em Ibirapuera, em São Paulo. É uma exposição chamada 500 anos do descobrimento do Brasil, né, para comemorar ali esses 500 anos. E aí vieram obras do mundo todo, além de obras do próprio Brasil mesmo, para celebrar esse movimento. Só que aí houve um problema. Essa obra, ela, no caso esse manto, né, ele foi, assim, digamos que confiscado por Maurício de Nassau no século XVII, né? A colonização holandesa se deu lá em Pernambuco de modo particular, e no século XVII, Maurício de Nassau, ele pega essa obra, esse manto tupinambá, e leva ele para a Europa. E aí comercializa esse manto lá. E aí esse manto ele acaba ficando dentro desse museu na Dinamarca. E aí quando veio para cá, alguns grupos descendentes dos tupinambás, eles ficaram sabendo que essa obra ela estava no Brasil e que ela dizia respeito à ancestralidade deles, né? Então eles reivindicaram o direito de querer essa obra para eles, porque é uma relíquia, e essa relíquia tem um valor incomensurável, cultural e familiar e sentimental para eles. Esse debate ele acabou se estendendo porque o Brasil, enquanto nação, aquela que rege, domina todo o povo dentro desse território, também falou, opa, não é com Tupinambá que tem que ficar, né? Dentro do nosso Estado brasileiro, a responsabilidade é nossa, então somos nós que temos o direito sobre ela. E o pessoal da Dinamarca também quis ali requerer seu direito, porque eles falaram, olha, essa obra é nossa há muitos anos já, ela está conosco, faz parte do nosso acervo, e nós emprestamos para vocês aí, para vocês poderem fazer uso dela, porque ela diz respeito à sua história, mas ela não significa que ela é necessariamente sua, porque de fato não é, né? Pois bem, o que a gente vai ver aí? Diferentes culturas. E quais culturas? A dinamarquesa, a brasileira e também a tupinambá, da tradição tupinambá, disputavam a guarda da obra. De quem ela, com quem ela vai ficar, né? Para quem ela serve?
Então, houve uma disputa ali dessa relíquia para saber aonde ela ia, né? Mais do que uma disputa material, havia uma disputa simbólica dessa relíquia. O que importa, e aqui é importantíssimo pra caramba pra gente entender, não é a mera materialidade dos signos, mas a repercussão destes nos contextos sociais. Bruninho, explica isso pra gente? É óbvio que sim, né? Então, quando a gente fala da repercussão dentro dos contextos sociais, nós estamos observando exatamente que cada lugar vai expressar ali, vai externalizar um sentimento diferente em relação àquela obra. Era um manto, né? E tem um desenho de índios ali, coisa e tal. Então, as pessoas olhavam para aquele manto, né? E ele tem uma representatividade para alguns de valor financeiro, para outros de valor sentimental, mas cada contexto social tem o seu direito de reivindicação ali. Isso faz a gente entender que existem olhares diferentes do ponto de vista da cultura sobre o mesmo aspecto. No caso ali, a gente chama esse aspecto de signo, né? Então, há um signo ali que é o quê? O manto. Então, o signo, ele é uma forma, uma representação, ele tem um sentido, significado, mas é claro, ao pensar aqui essa reprodução simbólica, esse signo ali, nós estamos dizendo assim, olha, não é só uma questão que diz respeito à cultura como materialidade, mas aquilo que ela expressa. Esse signo, ele é um material? É. Muitas obras de arte, por exemplo, têm valor incalculável. Por quê? Não é o valor material apenas que é o que está em jogo, mas sim aquilo que ela representa para um contexto social, né? Aquilo que ela representa. Imagina, por exemplo, a Estátua da Liberdade. O que a Estátua da Liberdade ela representa para o americano? Né? É um símbolo, é um signo, é uma representatividade. Imagina trazermos a Estátua da Liberdade e colocarmos ela em São Paulo, na Avenida Paulista. Tá, poderíamos? Sim, porque é uma obra de arte. Sim, é linda. Mas, cara, pensa no BO enquanto representação cultural que aquela estátua tem para o povo americano. Não? Da mesma forma, quando a gente pensa o exemplo do manto do Pinambá. O que esse manto representa do ponto de vista histórico, da ancestralidade, da cultura, para esse povo, né? É uma memória, né? É uma memória muito forte para eles. Então a gente olha que assim, da mesma forma, e o próprio Brasil também, né? E aí você vê o debate que acaba surgindo entre o Brasil, a Dinamarca e o povo do Pinambá em relação a uma obra. Então, quando a gente fala de multiculturalismo, a gente está falando exatamente desses variados olhares que acabam apregoando ali um sentido, né? Atribuindo um sentido e significado para as relações através das manifestações e signos que surgem dentro de uma sociedade. Isso acaba ampliando para a gente exatamente essa dimensão de olhar sobre aquilo que é global, nacional e local. A gente sabe que existem identidades que acabam formando e fortalecendo isso, né? Local, instâncias menores, né? Que dizem respeito a pequenas regiões, espaços com uma formação identitária. Nacional é uma formação que vem desde o período moderno. Lembra lá as primeiras aulas de sociologia, quando a gente vai estudar os chamados filósofos contratualistas, você vê isso também em filosofia, né? Você vai estudar os filósofos contratualistas, você vai identificar que esses caras eles vão discutir exatamente sobre a formação de um Estado nacional, né? De criar uma ideia de barreira, de uma identidade política, de um grupo, de como que a gente forma esse grupo, e como que acontece a questão da soberania, a noção de poder ali, por aí vai, tá? E também é uma dimensão global. Essas dimensões conceituais, elas são fruto, de modo particular, daquilo que a gente chama de globalização, que nós já vimos algumas aulas anteriores aqui. Se você está ligado no Little Black, você sabe do que eu estou dizendo, né? A gente entende essa noção desses conceitos, principalmente por quê? Porque a globalização, a ascensão do capitalismo, mas também políticas neoliberais, tá? Não pense que não, né? Mas o próprio neoliberalismo também acaba fortalecendo um pouco esses múltiplos olhares
e criações de demarcação de identidades de espaço, identidades nacionais, identidades globais, que também acabam gerando espaços de disputa. Bruno, o que isso tem a ver com isso daqui? Né? Já vamos dizer. Pois bem, quando a gente fala, por exemplo, sobre identidade dos cidadãos, a gente tem que pegar dois aspectos que são super importantes. Isso aqui é questão que o Enem gosta de cobrar ali, meio como é que eu vou dizer assim, eu brinco sempre com a galera, a gente chama de revesgueio, assim, sabe, quando cobra meio que no conteúdo interdisciplinar, ela joga a questão ali no meio da ideia de cultura, aparece muito, tá? Então, a ideia de identidade de cidadãos é formada por dois aspectos. Aspectos educacionais, quando você estuda os clássicos da sociologia, a gente vai ver isso, né? Já viu isso, na verdade. E também por políticas de tipo culturais. Políticas culturais também são formações, né? E aí, quando a gente fala de política cultural, a gente está falando exatamente de um pensamento, de mundo da vida, de cultura, para estabelecer um padrão de comportamento para determinado lugar, né? De valorização de um aspecto, desvalorização de outro aspecto, tá? Pois bem, essas ideias de identidade formam imaginários comuns. Esses imaginários comuns são esses elementos que acabam criando ideias de vivência comunitária, padrão de identidade, sentimento de pertença. A gente pode ver também que essa ideia de um imaginário comum, ele cria ali essa noção de patriotismo. Basta ver, por exemplo, os filmes americanos, né? Como é forte pra caramba. Tá lá o Homem-Aranha, ele tá disputando e matando o chefão lá, eu não sei quem que é. E aí, do nada, na hora que ele tá quase morrendo, aparece a bandeira dos Estados Unidos, né? Para quê? Para fortalecer uma identidade, para dizer assim, olha, nós somos pica das galáxias, nossa, nós somos danadões, meu Deus, e por aí vai, tá? Então, essa é um pouco da ideia, tá? Bom, o que a gente tem que entender? Essas noções de identidade que elas surgem, elas são fruto exatamente desse multiculturalismo. E o multiculturalismo, ele é, ao mesmo tempo, uma beleza e um problema para ser resolvido hoje em dia. Quando eu trouxe no começo da aula para vocês essa disputa, essa ideia sobre o manto tupinambá, é para mostrar exatamente que essas formações locais, nacionais, globais, muitas vezes elas acabam perpassando umas às outras, e isso é muito massa, tá? Que bom que eu lembrei de falar isso daqui, estava com medo de esquecer, né? Elas perpassam umas às outras, então você vai ver o mesmo sentimento, né? Ou o mesmo quadro, tendo uma importância do ponto de vista local, do ponto de vista nacional e também do ponto de vista global. O mesmo quadro no manto ali, né? O manto do Tupinambá. Ele tem uma representatividade para 3 esferas diferentes. Ele tem um alcance global, ele tem um objeto, ele é objeto de desejo nacional, e ele também tem ali o seu desejo do ponto de vista local, que diz respeito ao quê? A comunidade dos descendentes dos Tupinambás, que olham para aquela obra e falam assim, olha, aquilo diz respeito à nossa ancestralidade, diz respeito aos nossos sentimentos. Esse debate em torno de quem deve ficar com o manto Tupinambá diz exatamente do multiculturalismo. Como nós formamos identidades diferentes do ponto de vista local, do ponto de vista nacional, do ponto de vista global. E essas ideias, né, elas acabam hoje entrando em jogo na sociedade e elas acabam gerando um debate. E isso é esse olhar, e é uma beleza que a sociologia ela acaba estudando, exatamente sobre o multiculturalismo. Temos posicionamentos diferentes, olhares diferentes sobre a mesma coisa. Não significa que é mais ou menos importante, mas são pontos de vista que ali eles acabam se encontrando, ou desencontrando no caso da obra, né? Porque há um interesse, um sentimento, uma relevância que cada cultura vai manifestar em relação a alguma coisa. Espero que a gente tenha entendido, né? Sempre quando você pensar multiculturalismo, tenta se lembrar do manto Tupinambá, da história, né? Poxa, é uma obra que por acaso foi trazida para comemoração ali do descobrimento do Brasil, e aí você vai ver que depois ela acaba sendo um problema, uma questão de debate, tanto da cultura local, dos Tupinambás, como da esfera nacional, porque o Brasil também queria ter acesso à obra, né, e o Estado, a Federação Brasileira, se responsabilizar por ela, mas também do ponto de vista global, porque existem alguns museus, né, ou um museu que é fora do Brasil já, e ele tem ali a tutela sobre essa obra, porque adquiriu ela há muito tempo atrás. Pois bem, é uma parada muito interessante,
e a gente vê essa briga de conflitos que a gente chama exatamente de multiculturalismo. Beleza? Beijo no seu coração, foco nos estudos aí, a gente se vê na próxima, galera. Até mais. Tchau, tchau.